Jeremias 48, versículo 10, vai estar nos dizendo as seguintes palavras: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. O profeta Jeremias está, neste capítulo 48, decretando, lançando o juízo da parte de Deus sobre os moabitas. Os moabitas se encontravam em um contexto onde eles zombavam do povo de Deus, no versículo de número 26 ao 27 do mesmo capítulo, pois o povo de Deus, há 5 anos atrás, já havia sido levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 586. Este decreto que Jeremias, no capítulo 48, lança e fala sobre o povo moabita, vem acontecer no ano 581 ou 582, que levou um espaço de 4 a 5 anos. O povo moabita se acha superior ao povo de Deus, pois o povo de Deus, que é o Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, havia sido sitiada e levada por Nabucodonosor. Devido a isso, os moabitas zombavam do povo do Senhor. O povo moabita, no versículo de número 7, se gloriava de suas fortalezas, se gloriava de suas riquezas, pois eles eram um povo forte e muitíssimo rico. Tudo isto levou um objetivo: que Deus julgasse aquele povo, que Deus trouxesse juízo àquele povo. A posição geográfica do povo de Moabe era de 60 a 80 quilômetros distante da cidade de Judá e sua capital, Jerusalém, pois essa distância, essa localização, fazia com que eles contemplassem o momento em que Nabucodonosor sitiou a cidade e levou cativo o seu povo. Do lado oeste, ou seja, do meu lado esquerdo, ficava Judá, e do meu lado direito, que era o lado leste, ficava os Moabitas, ou seja, a cidade de Moabe, e entre as duas cidades ficava o Mar Morto. Neste cenário geográfico, fez com que eles contemplassem e começassem a zombar do povo de Deus. A finalidade principal deste capítulo de número 48 é declarar o julgamento divino sobre Moabe por causa do orgulho, da alta confiança, idolatria, desprezo e zombaria contra a nação de Israel, povo este que Deus escolheu através de Abraão, em Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12. A finalidade pedagógica deste capítulo de número 48, ou seja, Deus usa Moabe como exemplo para ensinar a Judá que ele é Senhor sobre todas as nações e nenhuma nação está acima do juízo de Deus. Ponto central que nós vamos ver deste capítulo de número 48, ou seja, Deus julga o orgulho e a autossuficiência de Moabe, mostrando que nenhuma nação é intocável diante de Deus. Mas o versículo que nós queremos meditar nessa manhã, junto com os irmãos, é o versículo de número 10, onde nós lemos na tradução Almeida Revista e Corrigida, mas eu quero ler a tradução Nova Versão Transformadora do século XXI, que diz assim: Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir a sua espada de derramar sangue. A aplicação deste texto, ou um princípio, é que Deus exige fidelidade total àquilo que ele ordena claramente. Em Jeremias 48, versículo 10, nos ensina que Deus não se agrada de obediência pela metade quando ele fala e espera fidelidade, não relaxamento. Maldito seria, ou seja, o instrumento ou aquele que obedece a Deus, que desobedece, melhor dizendo, a Deus, a sua ordem que ele decretou. Naquele momento, a pessoa que seria maldita seria a nação ou o Império Babilônico, se não exercesse juízo 100% sobre o povo da cidade de Moabe. Aquele que cumprir de forma diligentemente. A palavra diligentemente quer dizer aquele que não agir com responsabilidade, com zelo,
com esforço e com cuidado em cumprir a ordem do Senhor. O trabalho do Senhor nosso Deus, aqui neste versículo, quer dizer a execução do juízo de Deus sobre a cidade de Moabe. Nós devemos tomar cuidado quando nós lermos esse versículo e trazer para a aplicação nos dias de hoje, que este versículo ele nos fala sobre ministério. Ele não fala sobre o ofício ministerial, eclesiástico, nos dias de hoje. Ele está falando sobre a execução do juízo da parte de Deus sobre o povo moabita. Então, ele classifica como maldito, como separado da bênção, como condenado ou reprovado, aquele que não cumprir de forma fidedigna, aquele que não fazer valer a palavra de Deus sobre aquele povo. Maldito era um estado espiritual, não era um xingamento. Mas para nós entendermos melhor, meus amados irmãos, esse versículo, para trazermos uma aplicação nos dias de hoje, no Antigo Testamento Deus confronta o relaxamento. No Novo Testamento, ele nos dá graça para exercermos o ofício do ministério e para nós conseguirmos obedecer à sua ordem. Nós vamos ver que no Novo Testamento, no Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. 1 Coríntios 15, 58 vai dizer: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esses versículos que nós lemos, ele não vai destacar a performance ou o desempenho, o perfeccionismo no exercício da obra de Deus. Nós não queremos aqui nem condenar, nem aqui apontar, julgar como você trabalha na obra do Senhor, se você é um crente relaxado para do Senhor. Nós queremos aqui destacar o zelo, a obediência, a reverência. Deus espera a fidelidade do escolhido quando ele deixa claro o chamado. Versículo 10 do capítulo 48, o nosso Deus, ele deixa claro qual era o papel daquela nação sobre o juízo de Deus, era que eles executassem 100%, destruísse, dissipasse, exterminasse a nação moabita. O que Deus espera não é um desempenho 100%, um perfeccionismo. Deus espera a sua fidelidade em cumprir 100% aquilo que Deus te ordenou, quando ele deixa claro. O Senhor deixou claro para aquele povo que eles exterminassem a nação moabita. No momento em que eles não executassem aquele papel, no momento em que eles não exterminassem aquela nação, eles estariam deixando de cumprir a ordem de Deus 100% da sua palavra. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus rejeita obediência seletiva. Para que você compreenda, eu vou estar trazendo um exemplo do Antigo Testamento de 1 Samuel 15, quando nós vamos ver que Deus dá ordem ao rei Saul, através de Samuel, para que ele exercesse juízo sobre um determinado povo. Que Saul era para sitiar aquela nação e exterminar todo o povo, desde o gado, a criança e ao homem. E Saul, quando ele vai exercer o mandato de Deus, ele não cumpre por completo. Nós vamos ver que em Jeremias 48:10, e ali aquela palavra é um instrumento de juízo, vai dizer que o problema é executar a ordem de Deus com relaxamento. Mas em 1 Coríntios 15, onde fala com o líder do povo, o problema é cumprir a ordem de Deus até onde convém. O rei Saul, ele não cumpre a ordem de Deus, de fato, como o Senhor ordena. Por isso que quando Samuel vai visitar Saul, Samuel diz assim: Saul, importa mais obedecer do que sacrificar. Nós vemos dois episódios diferentes, mas com o princípio espiritual é o mesmo. O Senhor leva a sério o que ele ordena. Meus amados irmãos,
nós devemos levar a sério aquilo que Deus ordenou ao nosso coração, aquilo que Deus nos levou a fazer, aquilo que Deus nos vocacionou. Se você é um obreiro vocacionado na obra de Deus, se você é uma mulher chamada por Deus para exercer um ofício dentro da casa do Senhor, você deve levar a sério aquilo que Deus te chamou. Não fazer, não agir como aquela nação de Jeremias 48, versículo 10, de executar a obra de Deus de forma relaxada, não fazer com zelo, com cuidado, com responsabilidade, e não agir também como Samuel, obedecer a Deus apenas pela metade, não obedecer a Deus por inteiro, fazer apenas aquilo que convém. Quando Deus exigir algo de você que vai doer, você vai retroceder, olhar para trás. Nós devemos tomarmos cuidado quanto a isso. Deus nos chama para executar a obra dele. Estamos iniciando o ano de 2026. Este ano o propósito é de nós nos dedicarmos mais à obra do Senhor, buscar a Deus de todo o coração e executar a sua vontade no ofício eclesiástico. Eu não sei qual foi o chamado que Deus te deu. Você que é uma mulher do Senhor, de Deus, você que trabalha na obra do Senhor, você que é dirigente de círculo de oração, é regente de conjunto, toma conta do departamento infantil, faça a obra do Senhor com zelo, com responsabilidade, com cuidado, assim como você faz para o homem, ou seja, até melhor do que você faz para o homem. Deus te recompensará. Não faça como o rei Saul obedeceu a Deus pela metade, obedeça a Deus por inteiro. E para encerrar essa palavra devocional que edifica a tua fé e transforma a tua vida, vou estar lendo essa mensagem que diz assim: Deus não rejeita quem falha tentando obedecer, mas quem escolhe obedecer pela metade. Que Deus te abençoe, continue orando por nós. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e acompanhe o nosso conteúdo. Aqui eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus, que trará direção, propósito e clareza para a tua vida, será pregada de modo fiel. Então se inscreva e nos acompanhe. Que Deus te abençoe.